Oi, pessoal! O tema de hoje da quarta nefrológica é inclusive para acalmar meu coração, porque me dói muito quando um paciente que faz hemodiálise há muitos anos chega na sessão me perguntando: doutora, hoje eu só tenho 1 quilo para perder, será que não dá para fazer menos tempo de hemodiálise? Nossa senhora, nessa hora eu respiro fundo. E aí explico o porquê da resposta ser não. E você hoje vai entender isso também. Bora lá comigo, né? Para quem é bom frequentador e assíduo aqui nas quartas nefrológicas, sabe muito bem dos 2 papéis que a hemodiálise vai assumir no lugar dos rins. Um deles, que é de eliminar as toxinas, e o outro, que é de manejar a quantidade de água do nosso corpo, eliminando o excesso de água, né? O excesso de peso. Então, a cada sessão que o paciente chega, esses 2 papéis acontecerão. Por favor, então, você que faz hemodiálise, você está ali 2, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, numa sessão, não é só para perder o peso em excesso, é para também perder as toxinas. E, portanto, para entender essa questão de quanto tempo se leva para perder as toxinas, a gente precisa de falar de uma fórmula que é o KTV. E o que é esse tal, então, de KTV? O KTV, gente, é uma fórmula que nós, médicos, utilizamos para calcular a dose entregue de diálise, né? Ai, meus pais chegaram. Esse corte de hoje já foi super justificado, né? Ele recebeu meus pais e tudo, fiquei com eles e agora tô voltando aqui para vocês. Então, a gente estava falando de KTV e do que ele se trata. E aí eu disse que é uma fórmula que nós médicos nos recorremos para estimar a dose de diálise entregue ao paciente. E aí, desde a época lá em que a hemodiálise foi criada, existiu, várias conquistas científicas foram acontecendo. Aprimoramentos em relação à máquina, a compreensão da dimensão do tratamento, e com isso também veio de uma forma mais assertiva a conquista dessa sabedoria de que a gente precisa de uma determinada dose de diálise para, inclusive, reduzir a mortalidade dos nossos pacientes em hemodiálise. E essa dose, ela tá ali com um KTV de 1,2, mas há uma diferença entre a dose efetivamente entregue ao paciente e a dose que a gente acha que tá dando. Então, a gente acha que tá dando um X, um valor X de KTV, mas na verdade o paciente está recebendo um valor de X menos N. Então, o paciente tende a receber uma dose menor do que essa dose calculada. E aí, então, sabendo-se, né, dessa discrepância, o KTV a gente sempre tem que calcular pelo menos um KTV de 1,4 para que o paciente esteja recebendo aí pelo menos esse KTV de 1,2, tá? E aí, quais são os fatores que interferem no KTV? Um deles é o peso do paciente, porque as toxinas se distribuem para um determinado peso, né? Quanto maior o volume de distribuição dessas toxinas, mais difícil vai ficar, né, de tirar essas toxinas. Desculpa a repetição de palavras, mas é o que são, né? Outra coisa é da efetividade da sua diálise. Então, qual tipo de acesso você está usando? É uma fístula? É um catéter?
qual o tipo de catéter, é um catéter que tá bom, é um catéter que não tá funcionando, até mesmo a fístula. É uma fístula que tá ali, madura, com aquele frêmetozão, bonzão e tal, ou não, é aquela fístula que tem já indícios de que tá estenosando, que tá fechando, que algum problema está acontecendo. Se é um acesso bom, você consegue puxar mais sangue, então filtrar mais sangue. Se não, se é um acesso ruim, isso vai pelo contrário, né? Você não consegue tanto fluxo, tanto sangue para ir para a máquina para ser filtrado. Então, falei de peso, falei do acesso. Outra coisa é mesmo, então, o tempo da diálise, né? Quanto mais tempo nós temos, mais tempo nós temos para tirar ainda mais toxinas urêmicas. Ureia, potássio, fósforo, enfim, são centenas, né, de toxinas que nós temos capazes de serem eliminadas pela hemodiálise, tá? Então, com isso, eu já consegui, né, trazer para vocês por que não dá para reduzir o tempo, mesmo o paciente não tendo nada de peso para perder ou muito pouco peso. Porque a gente estima esse tempo de diálise para alcançar o KTV desejado, a dose necessária para o paciente, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, ter o benefício da terapia trazida, tá? Deixa eu pensar aqui o que mais eu posso trazer para vocês. Lembrei, uma pergunta que é super frequente nos pacientes que estão começando o processo de diálise. O que é esse tal de peso seco, doutor? Então, na maioria dos pacientes em HD e hemodiálise, eles fazem aí 3 sessões por semana, ou seja, 3 dias por semana ele vai para o centro de diálise para fazer a terapia, né? Então, imagine, quando você, né, tem os rins funcionantes, eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você vai produzindo xixi continuamente, né? O paciente em HD, ou ele pode ter a quantidade de xixi normal, mas não está eliminando as toxinas necessárias, ou ele está fazendo muito pouco xixi, ou não está fazendo nada de xixi. E aí, você concorda que entre uma sessão de diálise e outra, ele acumula toxinas e acumula também a água que deveria sair pela urina? Então, esse paciente tem o peso dele normal, mais esse acúmulo de água. Na diálise, ele vai perder esse acúmulo de água, que seria, entre aspas, a água do xixi. No final da diálise, ele tá com o peso dele normal, sem esse acúmulo. Tá com o peso seco, o peso sem essa água em excesso. Esse é o tal do peso seco. E aí a gente consegue ainda entrar em outro tema, que é o tal do ajuste do peso seco. Como assim? Eu não peso a mesma quantidade que eu pesava há uns meses atrás, há uns anos atrás. Essa variação pode ser uma variação mais curtinha, de alguns poucos gramas, ou até mesmo de quilos, né? De 1, 2, 3 quilos, enfim. E o paciente em hemodiálise é a mesma coisa. Ele pode, além de ganhar peso referente à quantidade de água, de líquidos que ele toma, ele pode efetivamente engordar, não de água, mas de gordurinhas, né? Ou de massa magra também. Mas enfim, ele pode engordar sem ser uma engorda de água, tá? E aí, esse peso sem essa água em excesso, que é o peso seco, ele vai variar conforme se você come muito, se você emagreceu, como uma pessoa normal. Então, você me concorda que, por exemplo, vamos supor que eu comecei a fazer diálise
e tô pesando agora 57 quilos. Aí tava muito magrinha porque não tava comendo bem. Comecei a fazer diálise começou a me fazer bem, trouxe meu apetite, minha anemia tá sendo tratada, então veio aquela vontade de comer, abriu o meu apetite, igual. Como é que fala, gente? Que a gente tomava na infância? Esqueci. Enfim, vocês vão saber aí que a mãe dá pra abrir o apetite do menino. Dava, né? E aí, então, meu apetite abriu, tô lá comendo. Passou um ano, eu não tô pesando mais 57. Comi demais, tô pesando ali 60. Ao decorrer desse um ano, o meu médico vai observar se eu tô ficando inchada ou não, se minha pressão tá ficando estável, alta ou caindo na diálise, e como é que, se eu tô tendo muita cãibra. Ele vai observando esses sintomas e esses fatores para entender se eu estou engordando ou se eu estou ganhando líquido, né? E aí, infelizmente, assim, a gente tem algumas coisas, alguns exames disponíveis para recorrer para ajudar a entender qual que é esse seu peso real, esse seu peso seco. Tem, né, seja o mais básico, que é subir numa balança, seja o próprio exame físico, de ouvir os pulmões, de ver se as pernas estão inchadas, se o rosto está inchado, seja fazer um raio-x para ver se tem água no pulmão, seja a avaliação por meio também do ultrassom, vendo o pulmão ou vendo nossas veias, para ver se nossas veias estão muito cheias de água ou pouco cheias de água. E também, mas de uma forma mais moderna, a gente tem a bioimpedância, tá? Mas, mesmo juntando todos esses aparatos juntos, nada consegue falar com certeza assim, o seu peso é trincando ali 60 e 300. Infelizmente, a gente ainda não tem isso na rotina para nos auxiliar. Então, a gente vai muito na tentativa e erro, ó. Hoje, você saiu com 57,300, mas você saiu com cãibra. Eu falei 57,300, né? Saiu com 50... Agora eu perdi os números, gente. Mas enfim, ó. Hoje você saiu com 57,300, saiu com muita cãibra, sua pressão ficou muito baixa durante a diálise e após a diálise, então a gente tá puxando mais água do que deveria, você tá ficando entre aspas, desidratada. Então, esse não é o seu peso. A próxima sessão, vamos tirar 57,5? 57,5, ó, ficou top, doutora, não tive cãibra, minha pressão ficou estável, inclusive em casa, tô me sentindo muito bem, então, ó, ótimo. Esse é seu peso, 57,5. Agora, por outro lado, tô ali tirando há muito tempo pro peso de 59. E aí, todo dia você tá chegando muito hipertensa, saindo hipertensa da diálise. Não é normal, tá com a perna inchada ali, tô ficando um pouquinho mais cansada quando for fazer um esforço. Opa, acho que ainda tem água acumulada no seu corpo. Então, em vez de sair com 59, vamos puxar para 58,5. 58,5 ainda tá ficando muito hipertensa, ainda o inchaço melhorou, mas de manhã eu tô vendo que meu rosto tá um pouquinho mais inchado. Vamos tirar mais um pouquinho, doutora? 58. Não, 58, aí minha pressão abaixou, tá legal não. Intermediário, 58,300. Top, pressão ficou boa, não tá alta nem baixa, tá normal, sem inchaço, tô ficando disposta, achou o peso seco. Então, no dia a dia, funciona um pouco assim. A gente sabe que é incômodo, tá? A gente tenta ao máximo evitar provocar esses sintomas nos pacientes, né? Mesmo porque isso faz mal, né? Faz muito mal também para o sistema cardiovascular. Mas acontece, então inclusive a gente informa os pacientes para que eles saibam que isso é uma fase de adaptação,
que a gente vai tentando aos pouquinhos, que pode acontecer, né, esses eventos de câmbios de hipotensão, que é importante eles informar a equipe, né, médica, de enfermeiros, para a gente estar ciente e conseguir auxiliar nesses ajustes. E eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para você conhecer alguém que faz hemodiálise, manda para eles não pararem o médico e falar assim, doutor, deixa eu fazer menos tempo de diálise e tal. Isso é o que tá prescrito ali, gente, é pra vocês, por vocês, né? É pra sua saúde, pra você viver mais e viver bem, porque não adianta nada viver capengando, né? Ó, beijão, tchau, tchau. Papo rápido de hoje, acho que foi, né?